enfim, tivemos a primeira aula, né? Depois de tanta espera, mais de um mês e meio esperando, tivemos a primeira aula, né? Lógico, depois da aula que teve ao vivo, mas a primeira aula teórica. E o Pedro explicou muito bem a questão dos ciclos, né? O quanto é importante você trabalhar com ciclos. O Pedro, inclusive, citou o exemplo da Toyota. Não vou aqui citar de novo a mesma coisa, mas vamos lembrar. A Toyota tinha um ciclo de produção de carro de 1000 carros. Aí depois foi reduzindo para 500, 200, 100, e aquilo teve um benefício muito bom que o Pedro explicou. Mas, ok, mas por que a gente chama isso de ciclo? E por que é bom a gente trabalhar em ciclo? A gente desenha e todo mundo vê no símbolo do exclusivo, é o símbolo lá da propaganda do Foco Ágil. Apesar de ser cíclico, pessoal, não significa que você vai iniciar aqui e voltar para o mesmo ponto, não, tá? Senão, o Herbert e o Pedro estão ensinando a gente a trabalhar dar volta e volta para o mesmo canto, não adianta nada. Não, aqui a gente só chama de ciclo porque isso aqui a gente vai o quê? Repetir etapas. Como assim repetir etapas? Mas o que é exatamente o ciclo? Um ciclo é como se eu tivesse um início, aqui é um início, um meio e um fim. E aqui o meio. Como assim um início, um meio e um fim? Para tudo que você vai fazer na vida, em tese, deveria ter um início, um meio e um fim. Certo? Como assim? Imagine que seu chefe te pediu para você fazer um relatório. Ele pediu para fazer um relatório, começou aqui o início, ele já está com expectativa de receber esse relatório. E aí você vai produzir esse relatório de acordo com sua técnica, de acordo com sua expertise, de acordo com seu conhecimento, até entregar para ele e ele dizer que está ok, e ali finaliza o ciclo desse trabalho que é o relatório, ok? Sendo que esse início, meio e fim, por que um ciclo, toda vez é importante você trabalhar em vários ciclos? Porque é justamente aqui, pessoal, que é o pulo do gato. É aqui no fim que o seu chefe vai receber o seu relatório e vai dizer o quê? Tá ok ou tá errado. Faça tudo de novo. Aí você volta para o início e faz o meio e outro fim. Ou seja, uma outra entrega. Se ele falar de novo que está errado de novo, você volta e faz de novo. Se ele falar de novo, aí você fica pé da vida, né? Não. Mas aí você fica nesse ciclo até que você finalize. É por isso que a gente chama de ciclo, certo? Mas tudo que a gente vai fazer, a gente pode fazer isso em um ciclo único ou em vários. Imagine este mesmo relatório. Ele é um relatório gigantesco. Você leva tipo 5 dias ou 10 dias para fazer esse relatório. Imagine um grande parecer, ou imagine que você é um advogado e está fazendo uma análise jurídica de um caso bem complexo. Aí você leva 20 dias para fazer isso. O teu cliente te pediu aqui, ó, no dia 20, ou no dia 2 do 8. Aí você leva 20 dias trabalhando. Quando chega no dia 20 do 8, você termina e entrega para o cliente. Aí ele olha e diz, cara, não era isso que eu queria. Puxa, você, em tese, perdeu o ciclo. E aí a gente vai ver nas próximas aulas o que é mais importante. É um ciclo grande ou um ciclo pequeno? A gente vai ver o que é mais importante e por quê. Um outro exemplo. Eu tenho um grande amigo meu que ele construiu uma casa dele recentemente. Ele aqui de Brasília ele construiu uma casa dele. Eu achei fantástica a ideia de construção da casa dele. Olha como ele usou a ideia de ciclos numa construção de uma casa própria, tá? Ele comprou um terreno, primeira fase, primeiro ciclo dele. Comprou o terreno. Aqui já foi um ciclo. Ele, cara, concluí. Quando eu perguntei, e aí, tu já vai construir? Ele, não, acabou o dinheiro, né? Mas ele já fez esse ciclo, já se programou. E aí depois ele fez uma outra programação. Ele, cara, eu vou construir uma casa pro resto da minha vida. Para vocês terem ideia, pessoal, essa casa dele, ele fez uma programação num trabalho de arquitetura, que tem até elevador. Eu perguntei, cara, para que tu quer um elevador numa casa de 2 andares? Ele, cara, porque quando eu ficar velho, se Deus o livre, mas se eu tiver que andar de cadeira de roda, não puder mais ficar subindo escada, eu uso o elevador. Eu disse, cara, bicho, tu tá pensando isso lá na frente. Eu fiz um planejamento longo. Porém, pergunta se tem um elevador lá? Não. Tem só o fosso, porque era obrigatório ter. A casa dele, ele fez um planejamento que ia ter piscina, que ia ter segundo andar. Tem isso hoje? Não.
Ele mora lá hoje? Mora. Por quê? Porque ele fez esse mapeamento da construção da casa dele em 4 etapas, em 4 ciclos. O primeiro ciclo dele, ele construiu a casa térrea, já possível de morar. A gente vai ver isso, inclusive, foco no resultado na aula já do Pedro. A segunda fase, que ele ainda não começou, ele vai fazer. Aí ele vai construir essa área de lazer, com piscina e tudo. Depois o terceiro andar, o segundo andar. Depois, vamos dizer assim, um elevador. Então perceba que ele fez um ciclo, outro, 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 outro. Então isso é você planejar sua vida em ciclos. Você pode fazer isso na sua vida pessoal. Imagine você planejando o seu mês. Imagine você planejando o seu ano de 2020. Se você planeja ele todinho e aí surge essa pandemia. Era melhor você ter planejado só alguns meses, então imagine seus ciclos. Então comece a pensar o que é melhor, um ciclo grande ou curto. Vamos à próxima aula do Pedro, que ele vai ensinar sobre PDCA, e a gente vai ver como a gente vai usar PDCA e logo depois foco no resultado usando essas ideias de ciclo.